Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a eminente deputada Dirce Ardenscheider para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. É a ata da 97ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de outubro de 2018. Sob a presidência do deputado Silvio Drevik, secretárias deputado Maurício Skudilac, às 9 horas do dia 18 de outubro do ano de 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudilac, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupou a tribuna o senhor deputado Maurício Skudilac. Grande expediente nesse horário destinados aos partidos políticos. Ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, PCdoB, e Neudi Sareta, PT. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos 0800 a 0804 de 2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 0447 a 0449 de 2018. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo a secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. A ata está em aprovação. Obrigado, deputada Dirce. Em discussão, a ata cabe ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como sem encontro. Aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Não havendo breves comunicações, vamos direto ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro, pertence ao PMDB, ou seja, o MDB, PSDB, partido... Eu retorno. Está ainda com PMDB, PSDB, Partidos Trabalhadores. Deputada Luciane Carminati com a palavra. Silvio, presidente, depois as breves manifestações. Depois as explicações pessoais. Agora é a hora do partido. Daí nós temos... Mas daí nós temos a ordem do dia antes. Está cedido. Em vez de 7 minutos, Vossa Excelência já pode utilizar os 17 minutos. Ótimo, então. Já estamos aqui fazendo consensos, né? Preparando o terreno para o que vem, né, Vampiro? Isso aí. Mas eu quero cumprimentar a todos os parlamentares, deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, cumprimentar o Frit também, que é uma grande liderança nossa e nos orgulha, do Partido dos Trabalhadores. E nós estamos hoje, terça-feira, numa semana prestes à eleição que vai escolher o presidente da República. E não se trata de escolher um candidato de um partido A, B,
de quem gosta desse partido ou quem não gosta, mas se trata de entender que é com o nosso voto, com a nossa escolha, que nós vamos definir se este país continuará sendo um país democrático, que ainda não é plenamente democrático, diga-se de passagem, mas que tem na sua Constituição carimbado o desafio da construção de um Estado democrático de direito. E um Estado democrático de direito em construção significa nós respeitarmos as instituições, porque se não há respeito ao parlamento brasileiro, se não há respeito ao judiciário, e respeito, entenda-se, com críticas, isso é perfeitamente possível. Se não há esse respeito, você fecha o parlamento, você interfere no poder judiciário, e é um passo para a instauração de uma ditadura, com um agravante, uma ditadura escolhida pelo povo, escolhida pelo voto, muito mais grave do que foi a ditadura militar, que foi negada no voto, que não foi escolhida no voto. Todos nós conhecemos o famoso AI-5. E eu falo disso porque, como professora, estou extremamente preocupada com as manifestações de algumas autoridades públicas que deveriam dar o exemplo do respeito à democracia, à ordem e às instituições. Agora, se uma autoridade constituída não respeita a democracia e, portanto, o pensamento divergente, não respeita as instituições, nós estamos dizendo para quem não é autoridade: faça o que quiser, vai valer não mais o Estado democrático de direito, mas salve-se quem puder. E aí a lei do mais forte, a violência na rua, o grito, a pressão, serão comportamentos naturalizados. Então nós precisamos compreender, e é muito grave quando a gente atribui que um presidente da República não precise respeitar as instituições, porque se não tem respeito à democracia, vai ter respeito aos direitos dos trabalhadores, vai ter respeito a uma família que quer colocar o seu filho na escola, vai ter respeito ao SUS, vai ter respeito à Previdência Social? É óbvio que não. Se não há respeito à democracia, às instituições, aos direitos adquiridos, também não haverá respeito ao seu povo. Então eu quero trazer aqui, na minha fala, esta manifestação de extrema preocupação e de gravidade. E volto a dizer, tomem consciência, catarinenses, não se trata de gostar do PT ou não gostar do PT. Não é uma questão de gosto, de raiva ou de ódio. Nós estamos definindo se esse Brasil, que é tão prematuro na sua democracia, vai se consolidar perante o mundo como um país que busca a manutenção do seu regime institucional ou não. E fora dele, eu não vi ditadura nenhuma dar certo no mundo inteiro, seja de esquerda ou de direita. Ditadura nunca dá certo, ela nunca se preocupa em resolver os problemas da população. Por isso nós precisamos discutir e refletir sobre esse momento em que vivemos. E eu quero trazer aqui a fala do filho do candidatável à presidência da República, quando faz uma ameaça à maior instância de poder deste país, que é o Supremo Tribunal Federal. Em um vídeo, numa palestra em julho deste ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho deste candidato, abre aspas, disse: se quiser fechar o STF, manda um soldado e um cabo. E disse ainda: caso a candidatura do seu pai seja impugnada, abre aspas,
Aí já está encaminhado para um estado de exceção. O STF vai ter que pagar para ver. E aí, quando ele pagar para ver, vai ser ele, o STF, contra nós. Ou seja, ele se coloca, deputado Valduga, como superioridade. Ele não respeita ninguém. É o STF contra nós. Você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam, é muito pouco pode ser dito, diz ele. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, e então impugna a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? Ele desafia o STF. O pessoal até brinca lá. Se quiser fechar o STF, você sabe o que você faz? Você não manda nenhum jipe, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é que o STF, cara? O que é o STF, cara? Ele diz: tirar o poder da caneta de um ministro do STF? O que ele é na rua? Você acha que a população, se você prender o ministro do STF, acha que vai ter alguma manifestação popular a favor do ministro do STF? Ainda na tarde do último domingo, dia 21 de outubro, ele negou ter defendido o fechamento do STF. Já voltou atrás, está aprendendo com o pai. Porque o pai fala uma coisa um dia, tem a pressão pública, ele muda de opinião. Foi assim com as privatizações, foi assim com o 13º, foi assim com os gays, foi assim com o Bolsa Família. Uma coisa está no papel, uma coisa que ele fala antes da campanha. Outra coisa é durante a campanha. Se fui infeliz, diz ele, e atingi alguém, tranquilamente peço desculpas e digo que não era minha intenção, diz ele. Os ministros do STF reagem. Ministro Alexandre de Moraes, estas afirmações merecem, por parte da Procuradoria-Geral da República, imediata abertura de investigação, porque, em que pese que se deva analisar o contexto da declaração, isso é crime de lei de segurança nacional. Incitar a animosidade entre forças armadas e instituições. Isso é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Ministro Marco Aurélio de Mello, também, não se tem respeito pelas instituições pátrias. A ministra Rosa Weber e o Tribunal Superior Eleitoral disse que a magistratura se mantém firme e que nenhum juiz se abalará, e que as instituições estão funcionando normalmente. E juiz algum no país, juízes todos no Brasil honram a toga, se deixa abalar por qualquer manifestação que possa ser compreendida como conteúdo inadequado. Agora, além da fala do filho, a fala do pai foi ainda mais grave. No último domingo, numa manifestação na Paulista, o presidenciável declara: nós somos a maioria, nós somos o Brasil de verdade. Juntos com este povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Perderam ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Aqui, o Bolsonaro diz que ganhou em 2016. Então, Bolsonaro é Temer. Bolsonaro é Temer. Porque se Bolsonaro ganhou em 2016, significa que ele aprova o governo do Temer. Ele diz que ganhou. Pergunta para o povo na rua, eu quero perguntar para os ouvintes, se alguém vota no Temer para candidato à presidência da República hoje. Quem vota? Mas Bolsonaro está referendando o Temer. Então, a tal chamada mudança com o Bolsonaro significa a manutenção do Temer no governo. Aliás, os dois já estão até conversando para fazer a reforma da Previdência este ano. Ou seja, se eu ganhar, Bolsonaro, já entra com o serviço sujo.
assume em janeiro com a reforma da Previdência feita pelo Temer. Tudo combinado. Então aqui não tem mudança nenhuma. Aqui tem a mais escancarada velha política, que retira direitos do povo, entrega o patrimônio público, usa da violência e ainda se chama dono da verdade. Eu estava analisando ontem o discurso do Hitler na Alemanha. É exatamente igual. Exatamente igual. Usa uma expressão que diz assim: Alemanha acima de tudo e de todos. Aqui é Deus e o Brasil acima de tudo e de todos. Exatamente igual. E ele continua na sua postura de dividir o país e de escolher quem é verdadeiro e quem é falso, né? Ele diz o seguinte, que é ainda mais grave e que é um sinal para as instituições democráticas, pluralistas, do que vem pela frente. Ele diz assim, para nós, inclusive para mim, para os meus colegas do PT, da esquerda, do PCdoB, do PDT, do antigo Brizola, do PSB, do PSOL, todos os partidos que se colocam numa outra perspectiva, ele diz assim, essa turma, se quiser ficar aqui no Brasil, vai ter que se colocar sobre a lei de todos nós, ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esse cara, ele se acha o poder judiciário, ele se acha o Deus, quer dizer, ele vai colocar nós na cadeia. Se ele vai colocar nós na cadeia, ele só vai fazer isso se ele fechar o judiciário e tirar todos os poderes dos juízes e fechar esse parlamento aqui, porque nós não vamos se dobrar, nós não vamos andar de joelho, nós vamos andar de pé, porque nós fomos eleitos pelo povo. Então o que eu estou querendo dizer aqui é para a população abrir o olho, porque o ano que vem não adianta chorar. Quando não tiver mais previdência, quando não tiver mais perícia médica e fazer os trabalhadores andar trabalhando tudo quebrado, que nem eu estou encontrando hoje com o Temer, quando não tiver mais Petrobras, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, quando não tiver mais concurso público, não adianta vir bater na porta do gabinete dos deputados, porque nós não vamos fazer nada. Porque ele foi eleito, ele tem toda a legitimidade para fazer o que quer, e o pior, ele pode fazer o que quer, porque ele não vai para um debate, ele não se expõe. Se eu perguntar para qualquer cidadão aqui, alguém sabe como é que ele vai gerar emprego? Me respondam isso, porque eu estou lendo plano de governo, tudo, e eu não sei como que vai gerar emprego. Eu quero ver que mágica vai ser você construir esse país, o crescimento do PIB. Se lá fora, Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, estão apavorados com a possibilidade da eleição desse cara. E dizem, como é que o Brasil está elegendo um fascista? Como? A Alemanha já disse que os investimentos nas empresas alemãs no Brasil serão retirados, porque eles não vão sustentar um presidente da República que não respeita mulher, negro, indígena, gay, trabalhadores, que é o que ele diz. E ainda ele ridiculariza, porque na Alemanha, na Europa como um todo, os conceitos de direitos humanos já estão consensuados nos tratados internacionais. E ele inclusive diz que nem vai respeitar a ONU, que vai romper com a ONU. Então, não dá, gente, nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Não tem jeito, não tem saída. A urna não pode ser o lugar do ódio. A urna não pode ser o lugar da inconsequência. A urna, no segundo turno, não é o lugar de um partido. É o lugar de um projeto para o país. Se ele é tão bom assim,
Por que que ele não vai para um debate e se expõe? Por quê? Tem medo do quê? Não tem um ditado que diz assim, quem não deve não teme? E aí? Por que que não vai para um debate? Explica como é que vai ficar o SUS, como é que vai tratar o servidor público, como é que vai ficar o congelamento por 20 anos. Explica por que está falando que vai cobrar mensalidade de estudante nas universidades públicas. E nós, professores, ele tem que explicar por que o currículo vai se resumir a ciências biológicas, história e matemática. E ninguém me contou isso, eu li o plano de governo dele. Tem que explicar por que tem ensino à distância, mas tem que explicar também para aquele jovem que está saindo do ensino médio, está louco para ir para a universidade, tem que lhe explicar por que ele diz assim, que esse negócio de ensino superior é uma taradice. É uma taradice. Taradice porque ele não quer que o trabalhador tenha ensino superior. Ele defende que o trabalhador tenha ensino técnico para saber fazer um encanamento. É o que ele diz. Então nós vamos voltar àquela época em que os trabalhadores ficavam até o ensino médio e os filhos dos mais ricos iam para o ensino superior. Por isso, domingo é dia de dizer não ao fascismo, é dia de dizer sim. Na sequência, com a palavra, o deputado Leonel Pavan. Senhoras e senhores deputadas, deputados, senhor presidente Silvio, eu queria hoje, por mais uma vez, fazer aqui um pronunciamento e um alerta a essa casa sobre um projeto de lei que nós temos, que está rolando nessa casa desde 2015. É sobre a lista tríplice da segurança pública, aonde daremos explicações durante aqui o nosso pronunciamento. Inclusive, quero pedir ao meu querido amigo deputado Maurício Goulart, que foi chefe de polícia, que prestasse um pouco só, porque o Maurício tem um outro pensamento e eu respeito, porque ele é uma pessoa experiente, é um homem do qual nós temos uma admiração muito grande e fez um grande trabalho. E há pouco nós falamos sobre essa questão, que muitos policiais são contra e muitos são a favor. Mas eu quero dizer o seguinte, antes de entrar nessa questão, deputado Maurício, dizer que estamos há muito tempo fazendo essa reivindicação e que São Paulo já está encaminhando um projeto mais ou menos parecido. Eu quero ir deixando na minha mesa ali os dados, por favor, o presidente Silvio, por favor. Muito obrigado. Deputado reeleito Vicente Caro Preso, muito obrigado. Este tema que estou abordando de novo é de grande importância para o setor de segurança pública de Santa Catarina, com base num fato que está acontecendo também no estado de São Paulo. Agora, nestes últimos 2 meses, agosto e setembro, 2 entidades do setor policial, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo se uniram para criar, por meio de votação interna na categoria, uma lista tríplice para a escolha do delegado-geral da Polícia Civil do Estado. O objetivo geral é da necessidade de autonomia administrativa e a ideia segue o que já vem sendo adotado em outro órgão, como o Ministério
Público Federal. Comento estes fatos para relembrar que desde o ano de 2015, modéstia à parte, já tínhamos saído na frente nesse sentido e nesta tendência aqui no estado de Santa Catarina. O que nós iniciamos em 2015, São Paulo agora está copiando o projeto que nós apresentamos aqui nesta casa. E tramita, portanto, praticamente há 4 anos, já fazem 4 anos que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta PEC de número 4 de 2015, que é da nossa autoria, recebeu aprovação dos sindicatos dos delegados, de várias pessoas que nos procuraram. Até o presente momento, deputado Maurício, eu não recebi uma pessoa sequer para dizer que é contrário. E se teve alguém que veio no meu gabinete para falar conosco, eu desconheço e até continuo à disposição. Porque nós somos o autor da lei e só encontramos aprovação. E o fato maior é que, geralmente, nós acabamos copiando leis de outros estados brasileiros, que é exemplo da segurança. E nesta lei, que é de cria nossa, autoria nossa, de Santa Catarina, São Paulo é que está copiando. São Paulo é que quer fazer. Lá que eu sempre uso como exemplo, né? Pelo menos Santa Catarina pode bater no peito. Essa é nossa, é a primeira. De acordo com o nosso projeto, que também tem o apoio desde o início, repito, da Associação dos Delegados de Polícia Santa Catarina, essa lista será submetida ao governador. E o governador escolherá para ocupar o cargo da lista tríplice. Não tira o poder do governador, não tira. Ele poderá escolher aquele que ele assim desejar, desde que os delegados apontem 3 nomes em competência pelo seu trabalho e pelo tempo de serviço. Acredito e justifico que essa PEC democratiza a escolha do delegado-geral e faz com que tenhamos nomeações com base no entendimento e na autonomia administrativa da categoria. Possibilita ainda ao dirigente o apoio e a confiança de seus subordinados, além de não tirar a prerrogativa do governador de escolher o ocupante do cargo entre um dos integrantes da lista tríplice. Depois de longo tempo em tramitação na comissão, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o parecer final, creio que em breve a PEC deverá estar apta à votação neste plenário, pelo qual, desde já, pedimos apoio a todos os colegas parlamentares pela aprovação, por se tratar de um pleito que tem o consenso da categoria e representa um avanço em relações funcionais ao setor de segurança pública. Deixa eu aqui resumir de outra forma. Nós, assim, já tivemos inúmeros delegados de chefe de polícia que deram certo e que foram fundamentais para a evolução da segurança. No período que eu fui vice-governador e governador. Foram fundamentais. Mas fomos procurados pela Associação dos Delegados e por alguns delegados para que eles escolhessem os 3. E assim como é do Ministério Público Federal, assim como é para o desembargador, que o governador escolhesse um dos 3 para despolitizar, para acabar com essa história que o PMDB, o PSDB, o PSL, o PP, indique alguém com relação política, com filiações políticas. E o Bolsonaro está atuando muito nessa questão.
de despolitizar a segurança, despolitizar a educação, despolitizar a saúde, é criar um mecanismo que as próprias entidades, os próprios envolvidos da categoria possam fazer as indicações ou melhor. E essa lei é quem após 15 anos de serviço, ele poderá ser escolhido. E eles farão isso, e o governador fará essa escolha. Porém, minha gente, está desde 2015 aqui parado. Quando a população reclama que projetos ficam na gaveta, ficam parados, alguém sentado em cima dele, muitos se queimam. Mas está acontecendo aqui, em relação ao meu projeto. Já passou o prazo do parlamentar que tem o projeto em mãos. Já passou o prazo, há tempo. E eu já falei com ele, e ele não devolve. Para pelo menos que nós aqui façamos a avaliação entre nós. Nós pedimos isso. Que os parlamentares decidam se é bom ou se é ruim o projeto. Porque se for ruim, reprova-se. Mas fiquem sabendo que São Paulo vai aprovar. Vocês se lembram aqui que eu apresentei um projeto de lei, nobre deputada Adeluca, que as empresas de telefonia teriam que obrigação de alertar a população sobre as intempéries, sobre as possíveis intempéries da natureza. E aqui foi reprovado na comissão. Aí São Paulo aprovou. Aí o governo federal, no Ministério da Defesa Civil, aprovou. E hoje todo mundo recebe. Mas nós éramos o autor. Essa casa tem um projeto de lei e não aprovou. Por quê? Que aquilo que se queria em Santa Catarina não pode valer. E novamente estou dizendo, se nós não aprovarmos, São Paulo vai aprovar. Ou o futuro presidente Bolsonaro, se é que for ele vai criar uma lei assim. Aí nós vamos perder a oportunidade. Mais um minuto, deputado. Amigo presidente, obrigado pela gentileza. Se nós não fizermos isto, vamos perder a chance de Santa Catarina ser o autor, como perdemos a chance no comunicado sobre as intempéries da natureza. Pois não, agora tem uma parte sobre... Eu não podia deixar jamais de ouvir uma parte do nobre deputado Vicente Caro Presa. Queria parabenizar Vossa Excelência, deputado Pavan, tanto pela eloquência como pela matéria, que é altamente meritória. Realmente, as nossas instituições, elas têm que ter uma outra visão por parte de nós mesmos. Eu tenho um projeto também que está na CCJ com esse intuito, ou seja, de a nossa Comissão de Justiça fazer uma avaliação, uma sabatina para pessoas que possam ser eventualmente indicadas pelo Executivo para exercer algum cargo. Mais um minuto para concluir. Nas nossas empresas públicas. Então, está na hora de realmente nós moralizarmos o serviço público e dar cada vez mais responsabilidade à Assembleia Legislativa para filtrar as pessoas que vão tocar o serviço público. Parabéns, deputado Pavan. Obrigado. O regimento interno até está furado, estão furando, desculpa, tá, presidente? Mas como essa sessão é uma sessão quase que extraordinária, e extraordinariamente estamos ouvindo aqui pessoas que se reelegeram, outros que não foram concorrentes, como o deputado Aguiar, nós poderíamos ouvir, se permitir, e o regimento interno nessa hora vamos botar a mão aqui, fazer que nem a justiça, ó, mão no olho. Posso fazer mais deputado uma concessão? Aguiar. Mais um minuto. Eu só gostaria de parabenizar o deputado Pavan por levantar esse importante tema, mas eu, na verdade, estou aqui pedindo pela ordem, senhor presidente, pela ordem para anunciar a presença do vice-prefeito de Bela Vista do Todo e o vereador Augusto que se encontra presente nesse momento. Quebrou. Se fosse pela ordem, pensei depois, né? Do meu pronunciamento. Mas, de qualquer forma, meus cumprimentos e obrigado pela parte. Obrigado, abraço. Eu aproveito para registrar aqui a presença do nosso prefeito Luiz Henrique Saliba, lá de Papanduva, com sua comitiva.
Obrigado pelas presenças, sejam bem-vindos. Agora, pela ordem, o deputado... Nós estamos no horário dos partidos, mas vou abrir mais uma exceção. Pela ordem, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, gostaria de registrar a presença aqui dos vereadores mirins do município de Pinheiro Preto, que se fazem acompanhar do vereador Kelvin. Sejam bem-vindos a esta casa. Um abraço a todos. Na sequência, o PSC, PSD, PSC, PSD, PSC, PSD, Bloco Parlamentar, Progressistas, PR e PSB, Podemos, com a palavra o deputado Maurício Crudilac. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pela ordem, deputado Vicente? Não. Por até 13 minutos, deputado. Obrigado, deputado Silvio, presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Eu não pedi uma parte ao deputado Pavan, até porque eu seria o próximo inscrito para o uso da palavra. E a respeito dessa PEC, eu respeito a iniciativa do deputado Pavan e tenho um posicionamento contrário. Eu entendo que o chefe de polícia deve ser escolhido pelo governador eleito. Ele deve ter essa autonomia e escolher uma pessoa. Ele sempre vai escolher com os critérios necessários, um delegado com tempo de serviço, um delegado antigo e que já tenha experiência para o exercício da função. Nós vimos aí os últimos delegados gerais, inclusive, deputado Pavan, no governo Luiz Henrique, Vossa Excelência indicou meu nome e fui nomeado pelo governador Luiz Henrique delegado geral. Então, a gente vê que alguns delegados mais novos que entram com aquela empolgação na carreira e já querem chegar à chefia para fazer as mudanças que eles acham que tem que acontecer, são ferrenhos defensores da lista tríplice. A lista tríplice pode ser aprovada, mas com alguns critérios, que o delegado aí fala em 15 anos, a maioria até defende 20 anos, mas 15 anos já é um patamar, e que seja delegado especial, ou que ele já tenha chego ao topo da carreira da Polícia Civil. Ainda assim, acho que a escolha da lista tríplice poderia não contemplar um que seria da vontade do governador, e o governador entra com uma linha dizendo que vai fazer determinado tipo de combate à criminalidade, que quer ter determinado encaminhamento. Então, deputado Ismael, eu entendo que o chefe de polícia deve ser escolhido de livre escolha do governador, tá? Apesar de que tem essa discussão que eu respeito e vejo aqui o que o ex-presidente da DEPOL, que tem uma ânsia de poder, que até foi candidato agora, é ferrenho defensor da lista tríplice, porque é uma fórmula que ele vê de ser escolhido na lista tríplice e ter o nome levado lá para o governo do Estado. Então, eu particularmente nunca escondi, falei isso nas reuniões da Associação de Delegados, da DEPOL, eu acho que deve ser de livre escolha para ter uma sintonia com o governador. Mas a Assembleia que vai decidir, o meu posicionamento é contrário, apesar de que eu respeito a iniciativa. E você está aqui há tantos anos, deputado Pavan, é porque não queriam que passasse. Porque quando querem que a coisa aconteça, ela chega aqui, o projeto é feito e vai embora. Então, se não passou, é porque realmente há uma divisão de forças no sentido de querer e no sentido de não querer. Senhor presidente, me permite uma parte? Com satisfação, deputado. E eu queria pedir para o Silvio, meu presidente Silvio,
o Scudinar, que foi um dos grandes chefes de polícia que esse Estado teve e ajudou a fazer um período mais eloquente da segurança do nosso Estado. Eu lhe agradeço. Eu não quero lhe contrariar, não. Eu quero defender o meu projeto. Eu acho que esta casa tem que opinar, como Vossa Excelência está fazendo. Busque o projeto e joga para o plenário. Porque não podemos ficar 4 anos com um projeto parado. Ei, presta atenção, já passou a eleição, Não tem mais prejuízo. O projeto de lei tem que ser jogado para nós votarmos aqui, ó. Eu não recebi, Vossa Excelência demonstrou aqui que já recebeu vários e-mails. Eu não recebi nada. Se a minha assessoria, que está me ouvindo agora, se tiver algum e-mail que veio contrário, falha deles, porque não me comunicaram. Eu nunca uma pessoa me procurou para dizer que é contra o projeto, nunca. E eu receberia, e talvez até fosse alertado, como a Vossa Excelência está alertando. Mas é bom dizer que é 15 anos, após 15 anos de serviço para a polícia, e pode ter uma emenda, pedindo para 20. Pode ter uma emenda, depois até emendar o projeto, que eu tenho certeza que a Vossa Excelência, pela confiabilidade que tem aqui, pode passar. Então, é 15 anos, após 15 anos, eu peço aqui que ao presidente que requeira este projeto para votação. A lei é clara no tempo de cada deputado e cada comissão. Senhor presidente, meu requerimento aqui, senhor presidente, público. Presidente, o meu requerimento é público, vai vir por escrito também, que a Vossa Excelência faça cumprir o regimento interno e que esse projeto venha para discussão com os parlamentares. Se tiver que reprovar, se reprova, mas que todos possam ter a opinião nesse amplo debate. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Outro assunto, eu fico preocupado que agora é época de eleição, mas eu vi a manifestação da deputada Luciane Carminati aqui, a respeito das palavras do filho do Bolsonaro. E eu estranho que a Globo não fez nenhum estardalhaço, nem o PT, nem ninguém, quando o deputado Vadir Damous, deputado do Rio de Janeiro, disse que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal e criar um tribunal que ele deu a entender seria de exceção, que não vi ele se manifestar quando disseram que o Supremo estava em conluio para prender o Lula. Então, não vi essas manifestações. Agora, porque ele num cursinho, brincando lá com os alunos, disse que para fechar, e do jeito que os tribunais têm se manifestado, essa é a grande vontade da população, que está totalmente decepcionada com a postura de alguns ministros. Disse que um cabo e um soldado fechariam. Claro que nós temos que respeitar os poderes, mas agora, quando o deputado do PT fez declarações, fez um vídeo, disse que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal e criar um tribunal de exceção, deputado Vicente Caro Preso, ninguém se manifestou. E o que eles querem mudar, já que ela falou em perigo em Europa, eu acho que quem está preocupado com a eleição no Brasil é a Venezuela, é Cuba, esses países é que estão preocupados, porque pode acabar a mamata dos sindicatos, da CUT e da UNE receber milhões de dólares, isso sim é que estão preocupados. Eu queria mostrar umas imagens aqui do que pedia que a assessoria colocasse, mostrar umas imagens. Vocês têm ideia do que é isso aí? Isso aí não é uma Cracolândia, isso aí é a Universidade Federal de Minas Gerais. Isso aí é no que o PT transformou o ensino público no país. Nós queremos um país que tem disciplina, que as pessoas têm obrigações a cumprir. Essa aí é a Faculdade de Direito de Minas Gerais, do governo do PT.
Essa aí. Essas imagens mostram o Brasil que nós não queremos. Nós queremos um Brasil verde e amarelo. Nós queremos um Brasil com respeito. Então, quem está preocupado com a eleição no Brasil não é a Alemanha, a Europa. Quem está preocupado é Cuba, é Bolívia, é Venezuela. É esses países que estão preocupados. Porque aquelas obras que fizeram lá, pode tirar a imagem, aquelas obras que fizeram em Cuba, em Angola, na Venezuela, a ferrocarril na Argentina, poderia ter sido a duplicação da 470, poderia ter sido a duplicação da 282, poderia ser investimento nos hospitais do nosso estado, mas não, o PT preferiu fazer obra superfaturada naqueles países, né? Nós ficamos sem as obras e nós ficamos sem o dinheiro, porque dinheiro do BNDES, dinheiro público, dinheiro para financiar o desenvolvimento do nosso país, foi para Cuba, foi para Venezuela, para países autoritários. Então, é isso que tem que mudar. É por isso que o povo foi para a rua. É por isso que o povo vestiu verde e amarelo. Então, não ia falar essa questão aqui hoje, até perguntei para deputado, porque nós estamos num período eleitoral e todo mundo tem que respeitar o horário político, os horários, apesar de que a tribuna aqui é livre. Mas nós não podemos ficar silentes para essas pessoas vir aqui para querer dizer que o Brasil que quer. O PT ficou 15 anos no poder. O PT fez de boa parte das universidades brasileiras aquilo ali que eu mostrei, que parece Cracolândia, porque lá professor não manda, autoridade não manda. Se prende aluno com droga, eles não querem que a polícia entre lá, querem fazer uma área livre para que pratiquem tudo aquilo que bem entender. Então, é lamentável. Eu não ia utilizar da palavra, não ia, mas não posso ficar, deputado Mota, quando o país vê o que aconteceu com o nosso dinheiro, com a nossa educação, com kit gay, ensinar a criança de 6 anos a decidir que sexo vai querer ter. Para com isso. Eu vejo, viajando na estrada, esse dia vi um exemplo, um caminhoneiro sentado na beira da estrada, fez o seu almoço, ele e o filhinho ali, sentado, o filhinho com o prato de comida no colo, querendo aprender a profissão do pai. Aí vem um governo que quer dizer que as crianças com 6 anos têm que ser ensinadas que ele pode escolher o sexo que quer ter, que ele não nasceu homem, que ele não nasceu mulher. Então, que país nós queremos? É isso que nós temos que pensar. Então, não é a Europa que está preocupado com a eleição do nosso país. Talvez para investirem aqui, para ajudar no progresso, no desenvolvimento. Agora, quem quer diferente é Cuba, é Venezuela, é Bolívia, são outros. Presidente. Me permite, deputada, antes de fazer um registro. Eu quero fazer o registro aqui da presença da Escola Reunida Municipal João Jansen, de Guabiruba, com a professora Marina, Silmara e Jacir. Os pais e os alunos do 4º ano, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença, pelo prestigiamento. Deputada Luciane Carminati, se for pela ordem, agora for para discutir o tema. Não, eu só quero fazer uma observação aqui, presidente, que é cabível. Todos os que falam em kit gay, os que não conhecem escola e que não entram na escola e na biblioteca para falar com os professores. Isso não existe, é uma mentira. Todas as
os canais de televisão, a mídia escrita já desmentiu. É fake news. Não existe kit gay. É inimaginável isso. Inimaginável pensar que um professor vai dar aula de como ser viado. Isso é um desrespeito. Desrespeito para mim como professora. Não existe. É mentira. Se quer ganhar, é com projeto, não com mentira. Segundo lugar, vamos pesquisar quando foi construída essa universidade de Minas Gerais, que ela foi bem antes do PT estar no poder. Muito antes. Aliás, a de Minas Gerais, a Universidade Federal de Santa Catarina, a USP, todas foram construídas bem antes do PT. Fim do horário dos partidos políticos. Vamos para a ordem do dia. Ordem do dia, pedido de informação 154, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Agricultura informações acerca do subsídio do seguro aos fruticultores da região de São Joaquim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Pedido de informação 155, do deputado João Amin, solicitando ao governador do Estado informações acerca do funcionamento do aeroporto regional do Planalto Catarinense no município de Correia Pinto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Pedido de informação 156, deputado João Amin, solicitando ao presidente da Fundação de Meio Ambiente informações sobre o nível de poluição do rio Sanga dos Bois no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moções. Moção 279, deputado Luiz Fernando Vampiro, cumprimentando João Alberto Schmidt pelo salvamento de um filhote de baleia que se encontrava preso numa rede de pesca em Laguna. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 280, do deputado João Amin, cumprimentando a Associação Empresarial de Brusque pela passagem dos 84 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com 5. Aprovado. Esta presidência que comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 805, deputado Silvio Drevec. Requerimento 806, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Requerimentos 807 e 808, do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 809, do deputado Darcy de Matos. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 450, do deputado Neudi Sareta. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Com a palavra o deputado César Valduga. Deputado César Valduga, por até 10 minutos. E, posterior, o deputado Vicente. Vamos agora, deputado César, por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também os nobres edis dessa casa, os telespectadores da TVAL, Rádio Digital, do Estado de Santa Catarina. E, senhor presidente, gostaria de tratar nessa manhã sobre um tema recorrente nesses anos de atuação nossa nesse parlamento, que é a defesa do meio ambiente e de uma cultura sustentável, mais especificamente da construção de políticas de redução e destinação correta de resíduos. Todos os anos, a última semana de outubro, dedicada à campanha Lixo Zero,
tendo como uma plataforma mobilizadora por nichos que tem como objetivo empreendedor e trazer soluções para que a meta lixo zero seja alcançada. A campanha tem como objetivo mobilizar o maior número possível de organizações e também de conscientizar aquela comunidade a se tornar lixo zero. O conceito lixo zero consiste, no máximo, do aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução. Ao mesmo tempo, o fim, do encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários ou para também as incinerações. Segundo o conceito estabelecido pelo Lixo Zero West International Alliance, lixo zero é uma meta ética, econômica e também eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vidas e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. Uma gestão lixo zero é aquela que não permite que ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e também rejeitos. Podemos também dizer que lixo zero é um conceito de vida urbano e rural, no qual o indivíduo e, consequentemente, todas as organizações das quais ele faz parte, passam a refletir e se tornam conscientes nos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de descartá-los. O conceito lixo zero consiste em repensar, acabar com a ideia que resíduos são sujos, não destacar no lixo comum ou misturar materiais que poderiam ser reciclados, reutilizar. Diversos objetos e materiais podem ser utilizados de outra maneira antes de serem encaminhados para a reciclagem. Por exemplo, usar uma folha de papel dos dois lados. Reduzir, que seria gerar o mínimo possível de lixo, ao invés de lixeiras, residuários e contentores para acomodar os materiais. E reciclar, portanto, é aproveitar a matéria-prima do resíduo para fabricar o mesmo ou outro tipo de produto sem encaminhá-lo para aterros. Nesse sentido, essa casa também tem demonstrado ser uma instituição comprometida com a pauta da sustentabilidade, do desenvolvimento responsável da preservação do meio ambiente. Em julho de 2016, por unanimidade, essa casa aprovou um projeto de nossa autoria que resultou na Resolução 3/2016, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa o Programa Carbono Zero. A resolução prevê a realização de um inventário sobre a emissão de dióxido de carbono, plantio de árvores e outros meios para compensar a emissão de carbono geradas nas dependências dessa casa e nas atividades que ela realiza fora também da casa. Também está previsto na resolução a criação do selo Carbono Zero para empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços que comprovarem a implementação de processos que visem a redução da emissão de gases de efeito estufa. Também segue em tramitação nessa casa o projeto da Resolução 7/2017, também que institui o Programa de Gestão Sustentável na Assembleia Legislativa. E essa iniciativa prevê o uso de equipamentos eficientes na economia de energia e água, licitação sustentável, emprego de materiais permeáveis na pavimentação e de reciclados. Também prevê a redução no consumo de papel, reciclagem de resíduos sólidos, incluindo eletrônicos, a exigência de certificação ambiental no uso de madeira e valorização das espécies nativas no paisagismo da casa. Os olhos do nosso Estado estão voltados, portanto, para as ações dessa casa. E nada mais justo que inspirados na experiência das nossas instituições de ensino como a UDESC,
a UFSC, o IFSC, e que darmos um passo mais firme nas ações de reciclagem e preservação também do nosso meio ambiente. Aproveito para registrar o apoio que a Assembleia Legislativa do nosso Estado, por meio de seus meios de comunicação, rádio, Alesc, TVAL e suas redes sociais, tem dado para a realização da Semana Lixo Zero, uma iniciativa da UDESC, instituição que se destacou juntamente com o IFSC e a nossa UFSC, e ainda em fevereiro desse ano, na criação da Rede de Cooperação Acadêmica Lixo Zero. Então, portanto, iniciativas como estas, que só beneficiam o meio ambiente, contemplam o nosso meio ambiente e mostra que a Assembleia Legislativa está fazendo a sua parte, preocupados com a redução da poluição, que dá sua contribuição sobre o aspecto de reciclar, de reutilizar, de reaproveitar, né, os resíduos, mas também de promover esse debate através desse Parlamento, trabalhando cada vez mais através de iniciativas, de projetos, mas levando à população catarinense a importância de se fazer a reciclagem, de reaproveitar os resíduos, até porque sabemos que temos aquele velho ditado, que na natureza nada se perde e tudo se transforma. E o lixo, na verdade, se transformou numa moeda social muito importante, o lixo que se transformou no luxo, o lixo que gera emprego e renda, o lixo que promove o desenvolvimento econômico, mas também social. E, deputado Kennedy Nunes, vejo que Santa Catarina tem se destacado muito, mas muito ainda precisa se fazer com relação à questão do nosso meio ambiente, promovendo o debate nas escolas, através de atividades educacionais. Com muita honra, eu cedo a parte ao nobre deputado Kennedy Nunes. Deputado, eu estava ouvindo ali a sua fala com relação a essa questão do lixo. Eu fiz um trabalho muito profundo em relação a esse assunto, inclusive colocamos 128 emendas, artigos no nosso Código Estadual do Meio Ambiente, relacionado a essa questão do subsídio, aliás, do lixo, né? E eu costumo dizer que quando a gente fala em lixo, já é uma coisa pejorativa. Quando a gente fala em reciclagem, a gente começa a observar que nisso tem luxo e tem dinheiro. E eu cheguei no meu trabalho tão profundo que eu comecei a gostar do cheiro do churume, que são exatamente o cheiro que dá quando existe o processo. Nós precisamos avançar muito, nós precisamos inclusive criar segurança jurídica para que empresas possam vir aqui trabalhar essa questão da reciclagem, porque essa é a solução do mundo. E com certeza a sua palavra é muito importante e faz aqui um alerta para que nós possamos continuar nessa defesa. Parabéns pelo seu pronunciamento, deputado. Obrigado, deputado, pela parte. Muito bem importante, até, deputado Kennedy, nós criamos a Frente Parlamentar em defesa, né, a política de resíduos sólidos aqui nesta casa e também pela luta aí, do lixo zero, e que seria muito importante dar continuidade a esse trabalho já que vem sendo desenvolvido, junto às cooperativas, junto às ONGs, junto também às OCIPs do nosso Estado, de iniciativas importantes e que, sem dúvida nenhuma, precisam ser valorizadas. Mas o que mais, deputado Vicente Carro Preso, nos deixa indignado é o efeito cascata, que seria a bitributação em cima de resíduos que já foram tributados. Então, precisa, sem dúvida nenhuma, buscar. Mais um minuto. Buscar mecanismos, enfim, e essa casa, vejo que tem toda a condição de estar contribuindo, né, por parte, junto com o governo do Estado, até porque trata-se de matéria tributária, nós podemos legislar sobre matéria tributária, de criar mecanismos para que se consiga reduzir esse percentual da bitributação que acontece em cima dos resíduos, para que possamos incentivar mais as nossas indústrias
incentivar também os agentes ambientais, que seriam os catadores de papel, também as cooperativas, as OCIPs, mas também as ONGs. Então, essa fala, ele vem, traz um contexto bem abrangente, porque é bem ampla essa questão da reciclagem, é bem ampla essa questão dos resíduos e quiçá, possam sair aqui políticas públicas, incentivam as nossas cooperativas, iniciativas como essa, que também geram emprego e renda e que também faz um trabalho maravilhoso na área da assistência social. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Valduga, pelo pronunciamento. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, deputado Vicente Caro Preso. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, senhor deputado presidente, senhoras e senhores deputados presentes e as pessoas que estão nos ouvindo pelos meios de informação da Assembleia Legislativa. Hoje tem sido um dia importante. Acho que ouvimos discursos inflamados, tanto de um lado quanto de outro, em relação aos posicionamentos pró-Bolsonaro, pró-Haddad, enfim. Eu vou colocar aqui o meu posicionamento pró-Brasil. Acho que é um momento que o eleitor ele tem que usar toda a sua consciência na hora de usar o voto para saber o que é melhor para o Brasil, para ele se colocar no lugar do Brasil e saber qual é a melhor proposta. Eu vi aqui um posicionamento inflamado a favor de algumas coisas que foram boas para o Brasil na época do PT, mas cujo legado realmente preocupou. A soma, o traço embaixo que se passa dentro dessa equação foi ruim e pesado. O legado foi ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo agora, no frigir dos ovos, discursos e posicionamento extremistas a favor de ameaçar, inclusive, uma das maiores instituições do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Inadmissível. O pior é que, realmente, muitos pensam o que o filho do Bolsonaro falou. Isso me preocupa. Eu estou na política para defender a lei, e não estou na política para defender o atentado à lei. Portanto, vai aqui essa minha preocupação com esses momentos importantes da República em que se vai definir quem vai tocar para frente aqui esse país. Bons tempos nos esperam, mas com muita dificuldade. Dificuldades financeiras, dificuldades de posicionamento das instituições e da reafirmação em si da classe política. É uma classe política que foi altamente colocada em xeque com a eleição de um partido que recém foi criado. Figuras até então desconhecidas foram eleitas maciçamente, colocando a segunda e maior bancada no Congresso Nacional e aqui também na Assembleia, a segunda bancada maior na Assembleia de Santa Catarina. Então, realmente, nos aguardam esses tempos novos da política. Mas estou aqui para falar aos senhores da alegria de receber algumas figuras, como o vereador presidente Joaninho, lá de Ilhota, do meu partido, do Cútia, assessor, que tocou a eleição lá em Corupá, do vereador Alaor, do vereador Felipe, que nos agradam com as suas presenças. Muito obrigado. Estou aqui como neurologista hoje, mais uma vez como médico, fiz questão de colocar o broche aqui da Associação Catarinense de Medicina a respeito de uma data que vai acontecer agora no dia 29, que é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Para vocês terem uma ideia, a cada 6 segundos morre alguém de AVC no mundo. Realmente é uma doença, juntamente com o infarto do miocárdio, que mais mata pessoas. São as doenças cerebrovasculares. Então, é mais do que suficiente, importante esses números para explicar a preocupação das autoridades sanitárias na prevenção do AVC, no controle da hipertensão arterial, no controle da obesidade,
no controle da doença chamada diabetes mellitus. Então, é um conjunto de preocupações que os médicos, que as pessoas que estão à frente das secretarias de saúde, que a própria medicina, seja Secretaria de Estado ou seja Secretaria Municipal, tem à frente de combater que é um grande problema mundial, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde os índices são realmente catastróficos. E cada pessoa que fica hemiplégica ou que fica desabilitada para poder continuar a sua vida representa realmente uma preocupação em termos de manutenção do sistema de previdência, do sistema de porque cada vez mais que a doença se agrava, maiores são os gastos com pessoal, com medicamentos e com cuidados com a saúde. Quero aqui parabenizar um pessoal técnico de alta categoria, que é a equipe de AVC em Santa Catarina, sobretudo na cidade de Joinville. O Hospital São José de Joinville é o maior centro de referência de AVC da América Latina. Tem uma equipe que forma profissionais e coloca em funcionamento vários serviços. Senhor presidente Maurício Kudelark, senhor amigo deputados aqui presentes, coloca profissionais em áreas estratégicas no Estado, formando uma verdadeira rede de AVC, de cuidados iniciais. Todos sabem que são em poucas horas que se tem que preservar o tecido cerebral. E o tecido cerebral sendo preservado em questão de horas e até minutos, nós temos a possibilidade de reduzir os gastos com tratamentos, muitas vezes, até difíceis de ser realizados. Preservando o cérebro em minutos ou poucas horas, você consegue chegar, muitas vezes, à redução das sequelas neurológicas. E é isso que essa grande equipe de Joinville, encabeçada pelo doutor Norberto Cabral e também pela doutora Carla Moro, tem feito esse esforço em formar uma equipe que monitora resultados e, acima de tudo, forma médicos neurologistas e equipes especializadas, sejam enfermeiros, sejam fonoaudiólogos, sejam fisioterapeutas, enfim, toda uma equipe multidisciplinar para espalhar conhecimento técnico no Estado. Isso é importante, isso é relevante e tem que ser anotado pela nossa Assembleia Legislativa. Estive já presente na cidade de Joinville, o ano passado como secretário, levando prestígio àquele evento. E esse ano, embora não tenha sido possível, levo aqui, registro aqui, todo o meu apreço, a minha consideração, tanto minha própria, como da Assembleia Legislativa, pelos relevantes serviços que essa equipe de neurologia tem feito pela medicina catarinense. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente Capreso. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Senhores deputados, está encerrada a sessão.